Irmão, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus seja com a vida de vocês, amém? Irmãos, eu estou feliz porque hoje aqui, quem acabou de me servir água foi o pastor Cristo, então o nível da mensagem vai ser outro, a pegada vai ser diferente, amém? Queridos, é bom sempre estar aqui ministrando a palavra do Senhor, a igreja, você que nos visita, que está aqui conosco na Igreja Batista Memorial, seja muito bem-vindo. Você também que nos assiste pela internet, eu faço um pedido a você, continue conosco. Eu não sei se você está assistindo nesse momento ou talvez em algum período do futuro, né? Mas tenha certeza, fique conosco e tenha certeza que você vai ser abençoado, amém? Queridos, eu convido vocês agora a abrirem a palavra do Senhor no livro do Gênesis, livro dos princípios, Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1. Nossa leitura será do verso 1 ao verso de número 6. Gênesis 15, verso 1. Amém, irmãos? Glória a Deus. Assim vai dizer o texto sagrado. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, de que vale as tuas bênçãos, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Pai, nesta noite nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai, e nós agradecemos, ó Pai amado, o Teu amor, o Teu carinho, o Teu cuidado sobre a vida de cada um de nós, sobre a Tua igreja, e, ó Pai amado, nesse momento nós pedimos a luz do Teu Espírito sobre a nossa mente, nós pedimos, ó Pai amado, que o Senhor venha aquecer o nosso coração, que essa preciosa semente, ó Pai amado, ao entrar, ao ser lançada no nosso coração, ela possa frutificar, ela possa germinar e ela possa produzir, ó Pai amado, frutos para a Tua honra e para a Tua glória, e que através da Tua palavra, Pai, que é o único instrumento de mudança de vida do ser humano, que através da Tua palavra nós sejamos edificados e o Teu nome, acima de tudo, seja exaltado, Pai. E é no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, que nós oramos. Amém e amém. Queridos, eu creio que Deus tem para nós uma vida abençoada. E uma vida abençoada em todos os aspectos. Quando a gente olha as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, a gente percebe um intenso desejo do Senhor de nos abençoar. Pastor, é sério? É sério. E para resumir isso, eu vou pegar uma fala do nosso Senhor Jesus. Ele disse o seguinte, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Isso é vida próspera, irmãos. É isso que o Senhor deseja para a gente. A gente não nasceu para mediocridade. Deixa eu fazer algo agora que eu sei que vocês amam de paixão, vocês gostam muito. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você não nasceu para mediocridade. Pode falar, fala com convicção, com certeza.
porque é a palavra do Senhor que nos garante isso. Você não nasceu para mediocridade, irmãos. Jovem, você que está aqui, você não nasceu para ser meia boca lá na faculdade, sabe? Ficar ali no 6,5, no 7, sabe? Lutando para passar. A gente não nasceu para isso não, irmãos. Deus nos chamou para uma vida próspera, para uma vida abundante, e eu penso, irmãos, que ter uma vida abundante é ter os filhos no caminho do Senhor. Vida abundante, eu creio que é ter no lar um ambiente repleto de amor, respeito e alegria. Como andam as coisas na sua casa? Eu penso que uma vida abundante é ter um casamento onde nunca falta perdão e graça entre o marido e a mulher. Posso ouvir um amém? Mas infelizmente, irmãos, ou dentro ou fora da igreja, o que a gente mais vê é treta, mágoa e falta de perdão dentro do casamento. É falta dessa vida próspera e abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Eu penso, irmãos, que ter vida abundante é a gente ter condição de honrar os nossos compromissos financeiros e, além disso, a gente investir no reino. Eu penso que vida próspera é a gente ter o pão à mesa e, acima de tudo, ter a salvação em Jesus Cristo de Nazaré e ter vitória sobre o pecado. É isso, irmãos. E imagina a gente vivendo isso, vivendo essa vida que o Senhor tem para nós, e mais do que isso, não para aí, além do Senhor nos abençoar, Ele quer que a gente seja usado para abençoar outras pessoas, amém? Sabe por quê? Porque as bênçãos do Senhor, elas chegam até nós, mas elas não param em nós. Elas não podem parar em nós. O salmista vai dizer, pastor Angélica citou aqui na frente, que o justo é como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no tempo certo dá o seu fruto, e as suas folhas não murcham. Irmãos, a nossa vida é para dar fruto, amém? A nossa vida é para dar fruto, e os nossos frutos são feitos para abençoar outras pessoas. Tem muita gente pensando que nós somos represa, que a gente recebe a bênção de Deus, que a bênção chega até a nossa casa, até a nossa vida, e a gente retém. A gente abraça a bênção com todas as nossas forças, e a gente não deixa ela fluir. E ela não flui para a vida de ninguém, mas não, Deus não chamou a gente para ser represa. Deus chamou a gente para ser fonte. Irmãos, a fonte faz a água fluir. As bênçãos do Senhor, elas devem chegar, e elas chegam até a nossa vida. E elas não param em nós. Elas fluem, e elas abençoam, e elas edificam, e elas transformam a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Esse, irmãos, esse é o nosso chamado. Então nós somos chamados não só para receber a bênção, mas para multiplicá-la na vida de outras pessoas. Então esse é o tema da minha mensagem. O tema da minha mensagem é: sê tu uma bênção. Eu sei que muitos irmãos já ouviram, né, esse tema de muita mensagem. Eu queria um tema mais criativo, só que Deus não deu, então vai esse mesmo. Ser tu uma bênção, mas ele serve para, fica tranquilo que ele serve para tudo aquilo que a gente propõe nessa mensagem, tudo aquilo que a gente vai conversar. Irmãos, então esse é o chamado de Deus. Deus nos chama a ser bênção. Ele começou esse chamado em quem? No patriarca Abraão. Irmãos, a gente leu o texto aqui, vocês sabem que alguns capítulos depois, desse capítulo 15, Deus muda o nome, né? Ele deixa de ser chamado Abrão e passa a ser chamado Abraão. Agora, os irmãos sabem que por uma questão didática, a gente, né? Toda a minha fala aqui, eu vou toda vez me citar, né, o patriarca como Abraão. Então, irmãos, esse chamado começa em Abraão. E aí eu quero que você dê uma olhadinha lá em alguns capítulos antes, lá no capítulo 12, a partir do verso 1, é o chamado dele. E aí você vai entender bem o que eu estou falando.
Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Irmãos, só que para que Abraão cumpra esse chamado, esse propósito de Deus, Deus precisa fazer algo com ele. Deus precisa renovar a sua mente. E nesse texto aqui de Gênesis capítulo 12, a gente está vendo isso. Deus está mudando, né? É a palavra chique, né, da atualidade, o mindset, não é isso? A configuração mental do patriarca, né? Deus está sendo enfático com a palavra bênção, vocês percebem isso? Deus está sendo enfático e até de uma certa forma repetitivo. Abraão, eu te abençoarei, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, todos os povos serão abençoados por meio de ti. Então o que Deus está fazendo, irmãos? Deus está renovando a mente de Abraão. Guarda isso no seu coração. Toda vez que Deus quiser levantar uma pessoa para ser usada por Ele, a primeira coisa que Deus vai fazer é mudar a mente desse cidadão. É assim que Deus trabalha. Sabe por quê, irmãos? Porque nós agimos de acordo com a nossa mente. A gente age de acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com as nossas crenças e convicções. As nossas atitudes, elas nada mais são do que o externar dos nossos pensamentos. Você quer saber de fato o que uma pessoa acredita? Não olhe o discurso dela. Pode até acompanhe o discurso, mas veja a vida. Veja o comportamento, veja a atitude. Aí você vai descobrir de fato no que ela acredita. E se nós, irmãos, se nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós, se nós não desfrutamos essa vida abundante que o Senhor tem para a sua igreja, é porque nós não acreditamos naquilo que Deus é capaz de fazer por nós e através de nós. Essa é a verdade. A culpa nunca vai estar em Deus, sempre na gente. E tem gente, queridos, que acha que para ser usado por Deus precisa ser um super crente. Não precisa. Não, irmão, não precisa. Ah, pastor, eu tenho que ser um líder, eu tenho que ser um missionário da junta de missões, eu tenho que ser um pastor, eu tenho que ser um bispo, eu tenho que ser um apóstolo, um pai apóstolo, sei lá quantos nomes o pessoal vai dando para a liderança. Você não precisa ser nada disso, você só precisa ser um crente em Cristo Jesus. Ter uma vida reta diante do Senhor e deixar o Espírito Santo guiar a sua vida, amém? Basicamente é isso. Então leia-se, quando eu falo vida reta, é comunhão com Deus, oração, meditação na palavra, é isso. Isso é vida reta. Vida reta com Deus e deixar o Senhor conduzir a tua vida através do Espírito, ponto. O resto Deus vai fazer, irmãos. O resto Deus vai fazer. Então deixa Deus te usar, que você seja bênção na vida de outras pessoas. A gente olha o chamado de Deus, né? Quando Deus chama Gideão, a gente vê o início do diálogo ali entre Deus e o líder ali. Deus fala, valente guerreiro. E aí eu pergunto, como assim? E a cabeça dele deve ter dado nó, né? Não, como assim valente guerreiro? Desculpa a expressão, o cara estava se borrando, escondido no lagar, com medo dos medianitas, e Deus chega para o cara e fala assim, valente guerreiro, valoroso. Como assim, irmãos? Sabe o que é isso? É Deus mostrando para Gideão como ele o enxergava. E é assim que Deus enxerga você. É dessa maneira. Só que Gideão precisava ter o quê? A mente renovada. Precisava acontecer o chaveamento. Ele precisava se enxergar como Deus o enxergava. E aí você vai ler a história desse líder e você vai perceber que conforme a mente dele vai mudando, ele vai se tornando apto e capaz para lutar e para batalhar contra os midianitas. Por quê? Renovação da nossa mente.
A mente de Abraão precisava ser o quê? Renovada. Vocês percebem que Deus tirou Abraão do seio da sua família, ou seja, Abraão, eu quero você fora da sua cultura pagã, ele morava em Ur dos Caldeus. Eu vou tirar você de perto do seu pai, da sua mãe, de todo mundo, porque eu preciso mudar a maneira como você pensa, como Deus fez com o povo no Egito. Qual foi a participação, irmãos, do povo na libertação do Egito? Nenhuma. Escravo não faz nada. O povo era escravo, quem libertou foi Deus. Ali quem teve posição de liderança foi Moisés e Arão, só isso. E aí, o que Deus fez com esse povo? Fez esse povo caminhar 40 anos no deserto, para quê? Para que a mente de escravo deixasse de tomar conta da vida deles. E eles pudessem ter o quê? Ao invés de mente de escravo, pudessem ter mente de guerreiro. E aí, quando eles passaram a ter mente de guerreiro, aí eles puderam ombrar ao lado de Josué e guerrear, entrar na terra prometida e tomar posse daquilo que o Senhor tinha para a vida deles. Mudança de mente, irmãos. Mudança. A gente vive acuado. A gente vive pensando muito aquém da gente mesmo. A gente não acredita na gente. Nessa noite, em nome de Jesus, que toda fortaleza, irmãos, que Satanás possa ter construído na nossa mente, caia por terra, em nome de Jesus. Toda mentira, toda falácia, toda ideologia do inferno, que caia por terra. Que todo pensamento mentiroso, nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, seja levado cativo à obediência de Jesus Cristo de Nazaré, e que a nossa vida seja mudada. Você é bênção, irmãos. Mesmo que ninguém diga isso para você, mas Deus diz isso para você. Se você é um crente em Cristo Jesus, você é bênção. As coisas não vão mudar isso. Por mais que as pessoas não acreditem nisso, por mais que você mesmo não acredite nisso, você é bênção. Paulo, falando aos Efésios, disse: o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já nos abençoou, irmãos. É verbo no passado, já aconteceu. É só a gente tomar posse disso tudo, amém? É tomar posse. Agora vamos olhar um pouquinho a vida de Abraão. A história de Abraão começa em Gênesis capítulo 12, né? O texto base da mensagem foi Gênesis 15. Bastante coisa aconteceu no decorrer desses 3 capítulos. Vamos lá, de forma resumida. Primeiro, ele sai da sua terra. Deus chama: Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Coitado do cidadão, não sabia nem para onde estava indo. Abraão, vai seguindo aí, que no caminho você vai saber. Abraão foi com a promessa de se tornar um grande povo. E ele foi para Canaã. Quando chegou lá, houve fome. E aí ele foi para o Egito. Chegou lá no Egito, ele disse para o faraó que Sara era irmã dele, ou seja, meia verdade. Só que vocês sabem que meia verdade é uma mentira completa, não é verdade? Então o negócio deu ruim lá para ele quase morreu. Deus safou ele foi embora. Depois ele teve uma treta na família, né? Vocês sabem lá que os servos de Ló e os servos de Abraão lá, né, se desentenderam, então cada um foi para um lado, houve um racha na família. E aí depois desse racha, Ló, né, se instalou lá na região de Sodoma e Gomorra e foi o quê? Levado preso pelos reis que mandavam ali no pedaço. E aí Abraão, com seus 318 valentes, foi lá e resgatou o seu sobrinho. Então, irmãos, para pensar, olha como é que está a vida dele. Por isso que a Record fez novela, né? Uma aventura, não é não? Você vê, em 3 capítulos só. Não é verdade? Então, assim, fazendo, né, vamos fazer né, tá assim, ó. Tá assim a vida dele. Tá aventura purinha. Irmãos, para piorar a situação,
o filho prometido não vem. Olha que coisa. Agora vocês conseguem entender como está a cabeça de Abraão? Como deve estar o coração dele? Vocês conseguem perceber? Depois da gente dar essa olhada com mais calma no contexto da vida, no contexto anterior da vida dele? Irmãos, é nítido a gente ver que Abraão está cansado. Ele está desanimado diante de todas as lutas, ele está perdendo a visão, sabe? Ele foi chamado para ser bênção, mas essa visão está ficando turva para ele, está ficando embaçada. Abraão, parece que ele está querendo jogar no time do quase. Vocês conhecem o time do quase? O time do quase é daquela galera assim, quase fiz uma faculdade, quase fui para o seminário, quase sustentei meu casamento, quase fiz isso, quase fiz aquilo, sabe? Aquele povo assim que, no máximo, eles têm a iniciativa, mas no final das contas não tem a acabativa, entendeu? Fica no meio do caminho. E Abraão estava quase ficando pelo meio do caminho, queridos. E às vezes a gente tem, né, às vezes a gente romantiza demais, né? A palavra de Deus e as coisas, a gente acha que Abraão teve aquela fé impecável no Senhor, não é verdade, do início ao fim, que foi sempre aquele guerreiro, sempre forte. Não, o líder aqui, o patriarca aqui, ele está abatido, irmãos. Ele está querendo jogar a toalha, ele está querendo cair fora. Talvez você tenha entrado hoje aqui nessa igreja dessa maneira, mas deixa eu dizer uma coisa para você, não é hora de desistir, amém? Não é hora de jogar a toalha. Não é hora de ficar no meio do caminho. Você é semente, só que você não é a semente que fica à beira do caminho. Você é a semente chamada pelo Senhor para dar frutos a 100 por 1. Esse é o nosso chamado. E, irmãos, agora eu queria destacar 3 coisas que estavam dificultando a visão de Abraão, que estavam fazendo ele perder a visão do propósito e do chamado de Deus. 3 coisas, e aí no final disso a gente ora, beleza? A primeira delas, o medo. Gênesis 15, verso 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Por que Abraão estaria com medo, irmãos? Ora, diante de tudo o que a gente já falou, que ele tinha passado, era natural, não é verdade? Que ele tivesse com medo. Ele saiu da terra dele, né? Quase morreu no Egito, passou por fome, teve um racha na família, teve que brigar para resgatar o sobrinho, não é verdade? Então, Abraão está com medo. Medo de quê? Abraão está com medo de fracassar, irmãos. Porque o negócio está hot para ele. E a gente tem medo de fracassar quando a nossa vida sai do planejado. Nós temos medo quando o que vai acontecer nos tira da zona de conforto. Nós temos medo quando as coisas a respeito, principalmente do nosso futuro, elas são incertas. O medo em si mesmo, ele não é ruim, ele é um mecanismo de sobrevivência, de alerta, não é verdade? Os irmãos sabem, né? Quando a gente olha para o nosso instinto mais primitivo, né? Levando para o reino animal, não é verdade? Quando uma presa se depara com o seu predador, ela tem o quê? Medo. E esse medo vai fazer o quê? Com que ela faça uma das 2 coisas. Ou encara e luta, ou vaza, né? Ou foge. Então, o medo serve para isso. O medo é um mecanismo de o quê? De sobrevivência. Só que, irmãos, o medo em excesso vai nos paralisar. O medo, além da conta, ele nos arranca a atitude. A gente fica preocupado, e aí, o que eu devo fazer? E se der errado? E se não funcionar? E se eu falhar? E aí a gente fica o quê? Travado. Você está com medo de errar? Deixa eu te dar uma
não tão boa notícia assim. Você vai errar. Bem-vindo ao time dos imperfeitos. Não é privilégio só meu. Não é. Você vai errar. Você vai errar como filho, você vai errar como pai, como mãe, você vai errar como liderado, você vai errar como líder, você vai errar como pastor. Você vai errar. Por quê? Porque faz parte, irmãos. Faz parte da nossa natureza. Pecado entrou na nossa vida. A partir do momento que o pecado entra, a perfeição cai fora. O que não pode acontecer é o que? A gente ficar paralisado. Por quê? Porque Deus não quer de você a perfeição. Não quer. Deus não exige, irmão, de nenhum ser humano a perfeição. O que Ele quer de nós e da igreja é o quê? É excelência. Isso sim Ele quer. Sabe? Então a gente precisa servir ao Senhor, a gente precisa avançar, mas a gente não pode ficar nessa neura. Mas pastor, e se eu me tornar líder de PGM, como é que vai ser? Eu tenho medo de ter um irmão lá que conhece mais a Bíblia do que eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. E tem gente que não sai do lugar e quer ter, antes de fazer algo, ter as condições perfeitas para fazer. Quer que tudo seja, sabe, milimetricamente planejado. Então, sabe, a gurizada sabe aí, conhece esse termo, quer que esteja tudo em CNTP, condições normais de temperatura e pressão, né? Se não tiver assim, não faz nada. Mas, irmão, a gente vai ficar parado? Será mesmo? Irmãos, avança, não dá para a gente ficar nessa neura de que o mundo tem que ser perfeito para a gente agir, para a gente servir ao Senhor, para a gente avançar. Não, isso não faz sentido para a gente. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, entenda bem, tá? Não descontextualiza a palavra do pastor. Eu não estou falando para você fazer as coisas de qualquer jeito. Não estou falando para agir com desleixo. Mas eu estou falando para quê? Que você não precisa se preocupar com perfeição. Pastor, e se eu errar? Não é se você errar, é quando você errar. Cara, quando você errar, beleza, pede perdão, corrige o erro e bola para frente. Vida que segue, irmãos, é assim. Todo sábado de manhã lá no templo a gente tem oração, né? Manhã com Deus. E aí a gente faz um período de louvor, e aí depois vem um momento de reflexão da palavra, coisa breve, é um devocional, né? E depois a gente põe os pedidos, ora e tudo mais, e aí quando a reunião acaba, chega no final, eu sempre peço para um irmão trazer a palavra do próximo sábado, entendeu? E é engraçado, às vezes, a cara que eu vejo do pessoal, sabe? Parece assim, cara, o pastor está me pedindo para eu cometer um crime. Aquela cara de espanto, sabe? Aquela cara de assombro, sabe? E aí eu falo assim, irmão, fica tranquilo. A gente não vai vir para cá para analisar hermenêutica, exegese, o quanto você conhece da Bíblia, nada disso. É você trazer uma palavra daquilo que Deus colocou no seu coração, um testemunho seu de vida, algo que você tem passado, uma luta e Deus tem te fortalecido nela. É só isso, não precisa ter medo, é tranquilo, né? E, irmãos, quando eu olho assim a memorial assim, irmãos, olhando daqui de cima, assim eu vejo os irmãos, nossa, vou tentar resumir, como a nossa igreja, ela é um celeiro de talentos, irmãos. Sabia? Quanta gente talentosa, quanta gente habilidosa. Eu não sei por que eu estou aqui pregando, irmãos. E muitos irmãos, sabe, paralisados. Gente, vamos para cima. Com medo ou sem medo, vamos para cima. 2022 está aí. Eu acho que a pandemia não tem como mais ser desculpa para as coisas, né, irmãos? Não é verdade? Falta o quê? Pouco mais, vamos botar aí 1 mês e meio para o final do ano. Daqui a pouco os irmãos aí vão estar fazendo aquelas resoluções, não é? De ano novo, não é isso? Então, coloca lá nas resoluções: vou servir ao Senhor, vou enfrentar os meus medos, quero ser um líder de pequeno grupo, quero ajudar os boas-vindas, quero ajudar no ministério infantil,
vou abrir minha casa para ser um lar hospedeiro, vou participar mais da EBD, vou orar mais, vou ler mais a Bíblia. Posso ouvir um amém? Irmãos, a palavra que o Senhor deixou para Josué: Josué, seja forte e corajoso, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. A palavra do Senhor nessa noite para mim e para você é a mesma. Irmãos, como Deus foi com Abraão, assim Ele vai ser com você. Como Deus foi com José, assim Ele será com você. Como Deus foi com Josué, assim Ele será com você. Como Deus foi com Gideão, com Davi, com Salomão, com todos os homens na história da igreja e na história do povo de Deus, assim Deus será com você. Como Ele foi com os discípulos, sendo martirizados, perseguidos, assim Ele será com você. Como Ele foi com o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, assim Ele será com você hoje. Não deixa o medo te paralisar, pensa na recompensa. Abraão, grande é a tua recompensa. O desafio de Abraão era grande, significa, irmãos, que quanto maior o desafio, maior a recompensa. Quanto mais dura é a luta, maior será a vitória, amém? A recompensa vem de Deus, a recompensa não vem de líder, de pessoa, de pastor, não vem. Então sejamos o quê? Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão. Não permita que o medo impeça você de desfrutar aquilo que Deus tem para você, amém? Segunda coisa, irmãos. Abraão estava reclamando demais. Olha o verso de número 3. Ele diz assim: de que vale as tuas bênçãos se eu continuo sem filhos? Tu não me deu filho nenhum. Olha o que ele diz para Deus. Na linguagem da juventude, Abraão está pistola. Não é não? Ou é só eu que estou vendo isso, né? Continuo sem filhos. Você não me deu filho nenhum, Deus. Ou seja, Abraão está insatisfeito com Deus e deixa isso muito claro e reclama. E, irmãos, a reclamação é algo terrível. A gente teria condição de boa aqui para fazer uma série de mensagens só em cima da reclamação. Mas deixa eu dizer 3 coisas para você a respeito da reclamação. Primeiro, a reclamação, geralmente ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada ela vem acompanhada com a ingratidão. Irmãos, Abraão queria muito filho. E isso é compreensível. É natural. Só que nada além do filho tinha valor para ele. Ou seja, o restante não tem valor se ele não tem aquilo que ele quer. Todo o resto era o quê? Era lixo. Ele estava desprezando tudo, era isso essa era a mensagem dele. Para ele não tinha mais nenhum valor tudo o que Deus já tinha dado para ele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você azeda com Deus porque apenas uma área da sua vida não está do jeito que você quer? Eu não tenho o carro que eu quero. Nada tá bom. É só o carro. Não tenho o carro, mas eu quero o carro. É aquele carro, pastor, que eu quero, mas eu não tenho. Então tá tudo ruim. Eu não tenho aquele salário. Tá tudo ruim. Nada tá bom. Reclama de tudo. Está muito quente, reclama. Está frio, reclama. Condicionado ligado, reclama. Desligado, reclama. Se o pastor fala demais, reclama. Se o pastor fala menos, tem pouco conteúdo, reclama. Reclama de tudo. Eu quero aquela viagem. E aí, se não consegue aquela viagem, nada tá bom. A gente precisa aprender a agradecer ao Senhor, irmãos, por tudo aquilo que Ele nos dá. Que a nossa reclamação, ela seja transformada em
gratidão. Deem graças em todas as coisas, em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em todas as circunstâncias, irmãos. Em todas. Sabe por que em todas? Porque em todas as circunstâncias a gente vai ter motivo para agradecer a Deus, porque Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Amém? Segundo motivo, irmãos, a reclamação, ela é fruto de um coração egoísta. Filipenses capítulo 2, verso 4 diz assim: cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. A orientação do apóstolo é que a gente precisa olhar para a realidade que está ao nosso redor. O que Paulo está querendo ensinar para a igreja é que a gente precisa sair do nosso mundinho, porque quando a gente faz isso, a gente vê que nós temos irmãos vivendo ao nosso redor que também passam por lutas. E mais ainda, muitos passam por lutas piores do que as nossas. Deixa eu dar 2 informações para você. Só 2, é coisa que você sabe. Qualquer um que pesquisar na internet vai ver isso. Aproximadamente 2.600 crianças morrem por ano no Brasil de câncer. Você sabia dessa informação? Isso é aproximadamente 5 espaços alternativos. Imagina, num ano. Será, irmãos, que é justo eu reclamar do trabalho que meu filho pequeno dá? Será que é justo eu reclamar das vezes que ele faz bagunça? Aproximadamente 15 milhões de brasileiros hoje estão desempregados. Sabia disso? Isso significa que a maior parte desse povo talvez não tenha o que colocar na mesa no café amanhã de manhã. Será que é justo eu reclamar tanto do meu trabalho? A gente precisa refletir. Terceiro motivo, irmãos, a reclamação afronta a soberania de Deus. Vou repetir. A reclamação afronta a soberania de Deus. Deus é soberano e Deus é afrontado toda vez que nós reclamamos de alguma situação. A mensagem de Abraão é: Deus, você não sabe fazer o melhor. A mensagem dele é: Deus, você não sabe conduzir a minha vida. Pior, o que ele está dizendo: Deus, se eu tivesse no seu lugar, eu faria diferente, eu faria melhor. Essa é a mensagem. Irmãos, eu sei que você sabe disso, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho aprendido que a gente também precisa repetir o óbvio, tá? Então escuta essa: Deus sempre sabe o que faz. Posso ouvir um amém? Deus sempre sabe o que faz. Ele sempre vai conduzir a nossa vida na melhor forma possível. Ele é soberano, irmãos. Nada foge do governo dele. Nada sai debaixo da sua potente mão. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem a permissão de Deus. Então, como que a gente vai achar que Deus não está sabendo o que faz com a nossa vida? Lógico que Ele sabe. Lógico que Ele sabe. E Paulo vai nos ensinar que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Se a resposta é sim, descansa. Relaxa. Não ceda à tentação de reclamar. Seja grato por aquilo que você tem e confie na soberania de Deus. Amém? Terceiro e último ponto, irmãos. Penúltimo na realidade. Abraão, ele está com a visão de futuro equivocada. Ele tem a visão do seu futuro equivocada. Olha o verso 3 ainda. Ele diz: um servo da minha casa será. Será aponta para futuro, não é mesmo? Um servo será o meu herdeiro. Irmãos,
todos nós fazemos projeções, na verdade, do nosso futuro, e isso em todas as áreas, na área financeira, profissional, enfim, sentimental, né? Todos nós temos, como é que eu posso dizer, a gente tem pelo menos um rascunho na nossa mente daquilo que a gente gostaria que fosse o nosso futuro. Então, vou dar um exemplo de uma coisa que eu penso do meu futuro, Fábio. Por exemplo, eu penso no meu futuro que daqui a alguns anos eu vou estar aposentado e eu vou receber uma ligação da Rebeca, da minha filha, falando assim: pai, minhas próximas férias eu vou para o Nordeste e eu quero levar o senhor. Sério, filha? Pai, e com tudo pago. Irmãos, essa é a visão que eu tenho do meu futuro. Então, assim, essa é só uma das coisas que eu penso no meu futuro. Vocês imaginem o resto. Não é não? Pensa, sabe por quê, irmãos? Porque agora eu estou investindo. Não é não? Não existe a lei da semeadura? Estou investindo, irmãos. E investindo pesado, escola, e Kumon e tudo mais. Agora, eu sei que quando também chegar a adolescência, além de investir, eu vou ter que proteger, né? Proteger que se ela casa com algum mocorongo, né? Vai tudo por água abaixo, não é não? Não é? Então, tem que casar com servos de Deus, na verdade. Então, eu oro por isso também. Eu invisto e oro. Mas, irmãos, é assim que eu vejo o meu futuro. Ora, e qual o problema nisso? E eu pergunto para você, como é que você enxerga o seu futuro? Irmãos, Abraão estava vendo, contemplando um cenário de derrota. Abraão, ele estava escrevendo um triste fim para a sua própria história. Ele está dizendo assim: olha, é o meu servo, é Eliezer que vai ser o meu herdeiro, porque você não vai me dar filho, isso não vai acontecer, esse futuro não existe. Irmãos, ao mesmo tempo que Deus está aqui no presente, cuidando, zelando, protegendo a nossa vida, Deus também já está lá no futuro. Deus já está lá no futuro, preparando o seu futuro, quebrando os grilhões, abrindo as portas, endireitando as veredas que você precisa para poder receber tudo aquilo que Ele prometeu para você, amém? Deus é atemporal, irmãos. A gente, quando chama alguém para fazer uma refeição na nossa casa, a gente chama, e aí depois que a gente vai pensar, né, o que eu vou fazer? Não é assim que funciona? Irmãos, Deus, quando promete alguma coisa, Ele já sabe o que vai dar para a gente. Antes mesmo dele lançar a promessa sobre a sua vida, Ele já sabe o que é o melhor para você lá no futuro, e Ele já sabe o que tem para te dar. E por que você está enxergando o seu futuro de uma forma tão equivocada? Deus já está lá, irmãos. Deus já está lá no nosso futuro. Deus já está lá. Ele já escreveu o final da história. E nós já sabemos, a igreja do Senhor já conhece o final da história da humanidade. Posso ler só um trechinho para você? Apocalipse capítulo 19. Não precisa abrir, diz assim: eu vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais, está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos, da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações, e em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o final, irmãos. É esse final que a igreja do Senhor tem que ter em mente. É a vitória do Cordeiro, é a vitória da igreja, é a vitória dele, não somente a dele, mas a vitória nossa com ele. Esse é o final, irmãos. Não tem outro final para a igreja. Não tem. Não existe, irmãos, derrota para a igreja, porque o nosso Senhor é chamado Senhor dos Exércitos, e Ele não conhece derrota. Não é o nosso mérito, irmãos, não é a nossa força, não é a nossa inteligência, não é a nossa estratégia, é a graça de Deus, é o poder de Deus, é o Espírito Santo do Senhor, irmãos. Esse é o final da história, e Abraão não estava atentando para isso.
Esse é o momento, irmãos, em que todas as promessas de Deus se consumarão. Nosso final não é um final de derrota, de destruição, de sofrimento eterno. Como é que você está enxergando o teu futuro? Como é que você enxerga o teu casamento? Você está em crise no casamento? Como é que você está enxergando o fim dele? Divórcio? Está errado. Está errado. Como você está enxergando o futuro dos teus filhos? Como você está enxergando o seu futuro ministerial? Como você está enxergando o futuro das pessoas que te cercam, dos seus liderados? Tudo que o Senhor prometeu, irmãos, Ele vai cumprir. Porque sou eu que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de bem e não de mal. Planos para dar um futuro e uma esperança. Esse é o nosso fim, irmãos. A gente não pode enxergar para o nosso futuro nada diferente disso. E esse é o cenário, irmãos. Abraão está com medo. Abraão está reclamando, pistola, né? E Abraão está vendo, está com uma visão de futuro toda distorcida. Só que Deus quer resolver o caso. Como Deus resolve isso? Vou mostrar um vídeo para você agora e você vai entender como Deus resolve a situação. Solta aí para mim, por favor. Irmãos, Abraão não tinha essa tecnologia. Ele não tinha, como nós hoje, condição de entender um pouquinho mais, é um pouquinho só, tá? A respeito da grandeza de Deus. Eu já vou caminhando para o final, queria convidar a equipe de louvor que estivesse aqui comigo. Sabe o que Deus está fazendo, irmãos? Deus está mudando a forma com que Abraão enxerga as coisas. Deus está dizendo: Abraão, você está enxergando tudo errado. Abraão, deixa eu te ajudar. Sua visão do teu chamado, do teu propósito, ela está embaçada, mas eu vou resolver isso. Abraão, vem para o lado de fora. Sai da tenda, Abraão. Sai do seu mundinho, Abraão. Para de achar que o mundo gira em redor da tua vida. Sai.
desculpa a redundância, sai para fora, Abraão, e olha as estrelas. Abraão, olha a minha grandeza. Abraão, olha quem eu sou, Abraão. Você pode contar, Abraão, as estrelas? Você não pode, Abraão. Mas eu, Abraão, eu dou nome para cada uma delas. O Senhor está chamando a igreja a enxergar a grandeza dEle, a majestade dEle, o poder dEle. Irmãos, nós servimos a um Deus grandioso. Os problemas de Abraão eram maiores que Abraão, mas os problemas de Abraão não eram maiores do que o Deus de Abraão. É isso que a gente tem que entender. Quantas estrelas! Olha a grandeza de Deus. Olha tudo que Deus já fez por você. Você não vai ficar pelo meio do caminho, porque não é isso que Deus quer para você. Se você está aqui nessa noite desanimado, abatido, é um momento em que o Senhor quer renovar as tuas forças, que o Senhor quer te restaurar. Olha para o céu e conta as estrelas. Nesse momento a gente vai louvar ao Senhor novamente com essa canção, e eu queria que você fosse colocando de pé, e que você fizesse dessa canção a sua oração nesse momento, que você clamasse o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, porque é Ele que te capacita a ver a grandeza de Deus, é Ele que te encoraja a seguir e a enfrentar os nossos medos, é Ele que dá contentamento à nossa vida, para que a gente não passe uma vida cheia de murmuração, e é Ele que corrige a nossa visão, é Ele que tira todo o equívoco daquilo que a gente está vendo, Ele endireita a nossa visão, faz a gente novamente enxergar os propósitos, os planos e a vontade de Deus. É o Espírito Santo, irmãos. A gente precisa valorizar essa pessoa preciosa. Coloque-se de pé no seu lugar, em nome de Jesus. E nós vamos cantar. Espírito Santo de Deus, Senhor, Tu és bem-vindo aqui nessa noite, ó Pai. E eu te peço, Espírito Santo, visita nessa noite cada coração. Espírito Santo de Deus, visita cada mente nesse lugar. Senhor, e eu te peço libertação, ó Pai amado, em nome de Jesus. Liberta o teu povo, Pai, de toda mentira, de toda falácia, Senhor, de toda fortaleza que Satanás colocou, construiu na mente do teu povo, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, você tem liberdade aqui nessa noite. Venha restaurar os corações, ó Pai amado, em nome de Jesus. Venha tirar, ó Deus, da nossa vida todo medo, tudo aquilo que nos impede de avançar, tudo aquilo que nos paralisa, ó Pai amado, em nome de Jesus. Venha tirar, ó Pai amado, tudo que nos aprisiona, Pai. Venha dar, ó Deus, contentamento ao nosso coração. Venha trocar o nosso coração reclamador por um coração cheio de gratidão, em nome de Jesus. Que a gente venha reconhecer, ó Pai amado, o Senhor em todos os nossos caminhos, em todos os teus caminhos. Que a gente venha, ó Pai amado, todos os dias agradecer por tudo aquilo que o Senhor faz por nós. E eu te peço por último, Pai, venha corrigir a nossa visão, a forma como a gente tem olhado para o nosso futuro, ó Pai amado, em nome de Jesus. Se aqui nessa noite, ó Pai amado, tem algum casamento aqui a ponto de ser destruído, que o Senhor venha restaurar, ó Pai amado, em nome de Jesus. Que o Senhor venha mudar a visão da esposa, que o Senhor venha mudar, ó Pai amado, a visão do marido. Se tem aqui, ó Pai amado, relacionamentos que precisam ser restaurados, que o Senhor possa restaurar, ó Deus, em nome de Jesus. Cuida do teu povo, Pai, fortalece a tua igreja, em nome de Jesus. Pai,
O Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Espírito Santo de Deus, derrama dons sobre a tua igreja e fortalece o teu povo, porque nós não fomos chamados para parar, nós não fomos chamados para ficar pelo meio do caminho. E nós te agradecemos, Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, e você aplaude esse nome, em nome de Jesus.